Se prepare, irmão. Seja prudente, seja perseverante, seja atento. O que está em jogo aqui, a nossa fé em Cristo, a nossa vida de guardar, ser prudente, analisar a palavra de Deus, é pela salvação. Sabe por quê? Olha o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 8, versículo 12. Que o diabo, ele trabalha para tirar do entendimento do homem a palavra, para que o homem não se salve crendo. Por isso que o diabo, ele nunca vai deixar de atuar enquanto não for lançado na prisão, que ele ainda não foi. Ele nunca vai deixar de atuar. Enquanto o povo de Deus estiver aqui, ele vai estar trabalhando, que ele já sabe que está julgado e condenado, e já sabe que está destinado ao lago de fogo que arde com enxofre, que é o destino eterno e final de todos aqueles, do diabo, de todos aqueles que seguiram a influência dele e não creram em Jesus. Ele já sabe que está condenado a este lugar, a essa eternidade. Mas enquanto ele ainda estiver atuando, a igreja tem que estar vigiando com ele. Ele é o nosso adversário. Por quê? Porque ele quer nos tentar, levando-nos a acreditar que a verdade de Deus é mentira e que a mentira dele é verdade. O diabo, ele distorce a palavra. Ele tira do homem o entendimento da palavra. Foi assim que ele tentou Adão ou não? Foi assim que ele pegou a palavra que Deus deu a Adão, ele foi lá e perverteu a palavra. Porque Deus disse a Adão, Adão, no dia em que comer, tu morrerás. O diabo vai e diz, Adão, tu não morrerás. Deu para entender qual é a sutileza, a investida maior do diabo? Foi por isso que Jesus disse que o trabalho do diabo é esse. Quando a semente, que é a palavra de Deus, é lançada no coração do homem aqui, o diabo vai e tenta tirar, para que esse homem não se salve crendo na palavra. Porque não tem salvação por outro meio. É crendo no que a palavra ensina e seguir a direção dela para alcançar essa salvação e andar por ela até desfrutar dela. Deu para entender? Então, meus amados irmãos, esse é o trabalho do diabo. Ele quer tirar você e eu e todos que estão na esperança de Cristo dessa esperança. Por isso que agora ele está levantando um grupo aí, dizendo que Jesus já veio e não vem mais, dizendo que não tem mais juízo, dizendo que não tem inferno, dizendo que não tem o diabo. Olha, do jeito que o diabo gosta, porque essa é a investida de Satanás, fazer o povo pensar que não existe juízo, fazer o povo pensar que ele não existe, fazer o povo pensar que essa promessa de Jesus é mentira, porque se ele já veio, então milhares e milhões de pessoas que estão esperando uma mentira? Não, nós estamos na verdade. O diabo é que está querendo isso, que você saia da verdade, dessa esperança, dessa fé, dessa espera, e creia na mentira dele, dizendo que ele já voltou. Cuidado, cuidado, o juízo vem. Todos que estão na terra ainda estão destinados a ir ao juízo. Se não se converter a Jesus, enquanto ainda tem tempo, depois da morte segue ao juízo. Segue para esse juízo, que é para a condenação. Esse juízo ainda vai se dar. O homem ainda está no tempo da graça. A dispensação da graça, do favor de Deus, que oferece ao homem a oportunidade, o meio, para ele ser livre desse juízo. Mas essa porta da graça vai fechar um dia. Jesus disse que muitos vão procurar entrar e não poderão quando ela estiver fechada. Lucas 13, 24. Pois Jesus, ele falou que esse é o trabalho do diabo. Tirar a palavra do entendimento do homem, para ele não se salvar. Existe uma salvação que você precisa alcançá-la, precisa recebê-la, precisa buscá-la enquanto você pode achar. Buscai esta salvação. E esta salvação está oferecida a todos. Pois Deus amou a toda a humanidade de uma tal maneira que ele proporcionou essa salvação para todo aquele que crê em Jesus seja salvo. A salvação é Cristo. Cristo é a nossa salvação. Meus amados irmãos, busquemos ao Senhor enquanto ainda se pode, para alcançar e receber essa esperança de quando partir deste mundo temporal, seguirmos para a eternidade com Deus na vida eterna. Olha, gente, cuidado. O inimigo tem lançado muitas ideias. É muita novidade. Surgiu alguém dizendo que o nome de Jesus
não é Jesus. Trouxe uma confusão imensa no meio do povo de Deus, onde o povo ficou confuso. Olha, meu irmão, é muito investida nos últimos dias. O diabo tem levantado muita gente, é muita doutrina, é muito homem dizendo que é profeta, é muito homem trazendo revelação, é muita visão dentro das igrejas, é muito milagre, é muito prodígio, é muita coisa acontecendo. É muitos locais dizendo, igreja de Deus, povo de Deus, lugar onde a bênção de Deus vai cair. Cuidado, meus irmãos, cuidado, vigiem, se mantenham fiéis à palavra. Cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. A investida do diabo nesses últimos dias não será com violência nem com perseguição. Será com a infiltração de doutrinas heréticas, de homens no meio do povo, para desviar milhares e milhões de pessoas do caminho da salvação. Porque o diabo tem mais resultado em desviar a pessoa do caminho de Deus com as heresias do que com a perseguição e a violência. Ele fez isso lá atrás, levantou, mas foi o período que a igreja cresceu mais. Foi lá no período da perseguição, no período do Império Romano. Pelo Império Romano, onde os imperadores depois tornou-se os papas, perseguiram os cristãos. Hoje o diabo não usa mais. Quem está lá está perdido. Quem está dentro das religiões estão perdidos. E hoje ele faz o quê? Esse povo já está perdido? Vou levantar homens com doutrinas, com ensinos, com conceitos, com visões, com revelações, no meio do povo de Deus, para desviar esse povo de uma forma sutil, para que esse povo saia da esperança. Essa é a estratégia do diabo. Cuidado! Foi o mais que Jesus nos advertiu. Vigiai, acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado com o fermento dos fariseus. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele fala tanto do povo de Israel como da sua igreja. A igreja de Cristo conhece o seu Senhor, porque está selada pelo Espírito Santo. A igreja de Cristo não vai se desviar, não vai se perder, porque quem guia ela é o Espírito Santo. Agora, você que é membro, você pode se desviar, não dando ouvido ao Espírito Santo de Deus, endurecendo o teu coração e seguindo outra direção que não é a de Cristo. Aí sim, membros podem se desviar, mas a igreja de Cristo, aqueles que são fiéis, que são chamados de igreja, perseverarão até o fim. Como assim foi orientado a igreja de Filadélfia. Quando Jesus diz, ali é uma referência à igreja, a plenitude da igreja de Cristo do século presente. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diante das 7 igrejas da Ásia Menor, que Jesus Cristo levou advertência, somente 2 foi incentivada a se manter fiel. Nós devemos representar a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, porque as demais estavam apostatadas da fé, abandonaram a doutrina, seguiram doutrina de Balaão, engano, seguiram conceitos errados, deixaram a promessa da vida eterna e buscaram esperança de prosperidade terrena, como a igreja de Laodiceia. Irmãos, nós temos que vigiar, nós temos que estar prudentes, priorizando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, guardando a nossa vida em Cristo, pois está guardada com Ele lá. A nossa vida não está aqui na terra. A nossa vida, a nossa esperança, o nosso futuro não é aqui na terra. Está com Cristo, de onde aguardamos a nossa cidade, quando Ele vier para nos arrebatar, transformando o nosso corpo mortal em imortal, para habitar com Ele na eternidade. A nossa cidade é do céu, de onde também esperamos e aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mantenha essa promessa, fica priorizando essa esperança, se alegra nessa esperança, persevera em oração, vigia, seja prudente, para não apostatar da fé, não perder a esperança e não se desviar da promessa. Cuidado, porque essa é a estratégia do diabo hoje, entre no meio do povo de Deus. Ele trabalha para perverter a sã doutrina, nos tirando do entendimento de Deus, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para não lhe resplandecer a luz do evangelho da glória
de Cristo, essa luz do Evangelho, é o entendimento, é o esclarecimento da verdade do Evangelho, a promessa do Evangelho. E o diabo tem fechado o entendimento de muitos que não tem mais visão para esta promessa. 2 Coríntios 4:4. É muito sério o que eu estou transmitindo aqui para você, porque eu estou vendo aí, a partir de muitos comentários que eu estou trabalhando aqui no meu conteúdo no Face, eu vejo o entendimento das pessoas, eu digo, meu Deus, tenha misericórdia. Cada um querendo mostrar que conhece, desfazer da verdade, da pregação do Evangelho. E aí, gente, o diabo vai trabalhar dessa forma. Cuidado, proteja a sua mente, porque a investida do diabo é na mente, é no entendimento. Ele trabalha deturpando o conceito verdadeiro. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso fala de uma distorção do Evangelho, da doutrina de Cristo, de uma heresia, de um ensino errôneo, faz você perverter todo o princípio do Evangelho de Cristo. Cuidado! E essa é a investida do inimigo, muito forte, que tem levado muitos, destruído muitos da comunhão com Deus, porque não tem o entendimento, não são prudentes a buscar a palavra. O próprio Deus, ele vai dizer que o povo dele foi destruído porque lhe faltou o entendimento. E Jesus vai dizer, examinem as Escrituras. O fato de vocês errarem é porque não examinam as Escrituras. Então, meus amados irmãos, nesta noite eu quero convidar vocês a essa admoestação e exortação que eu estou levando para vocês aqui agora. Saibam de uma coisa. Olha, de todos os acontecimentos que estão para acontecer pela cronologia, o primeiro que vai acontecer, o primeiro que está para ser manifesto, é o arrebatamento da igreja. Cuidado, irmãos. Cuidado. Não perca essa esperança. Não saia dessa fé. O diabo nos últimos dias já conseguiu tirar da mente de muitos a espera de Jesus. Já conseguiu tirar a alegria dessa esperança. Já conseguiu endurecer e colocar incredulidade no coração de muitos crentes que já não tem mais esperança na vinda de Jesus. Não acredita mais nisso. Estão vivendo esse engano. Acreditando nessa mentira que está sendo ensinada aí por muitos. Que Jesus já veio. Que o juízo já aconteceu. Que não existe mais juízo. Que não tem mais diabo, não tem mais inferno. Não tem mais pecado. Cuidado. Nós temos que lutar. E estamos no combate da fé. Contra o nosso adversário, que é Satanás. Que usa a nossa fraqueza, que é a carne. A natureza que estamos ainda. Ainda estamos nesse corpo mortal. Por isso que nós temos que vigiar. O Espírito já foi ressuscitado. Já está em comunhão com Deus. Mas nós precisamos ainda da transformação do corpo. Para estar completo. Para estar diante do Senhor na eternidade. Enquanto a gente está aqui neste corpo, temos que viver vigiando, combatendo o bom combate, guardando a palavra e negando-se a si mesmo, para não ser vencido novamente e voltar a lambujeiro do pecado, se lambuzar na lama do pecado, voltar novamente a ser escravo de Satanás, moradia de demônios, com mais 7 habitando. Deu para entender? Nós estamos ainda neste corpo corruptível, que se a gente não se submeter e não se deixar guiar pelo Espírito e se deixar levar pelo desejo da carne, nós vamos voltar à condenação à morte, porque quem vive na carne não agrada a Deus. A inclinação da carne leva à morte. Aqueles que já foram vivificados, se não vigiarem, voltarão outra vez ao despojo do pecado, ao lamaçal do pecado. E será outra vez impossível vir ao arrependimento depois que volta a endurecer o coração. Por isso que a Bíblia diz, é impossível aquele que um dia foi iluminado, transformado pela graça do Senhor, voltar outra vez à lama do pecado. É impossível para ele voltar novamente e ter o arrependimento, porque depois do coração endurecido, meu irmão, é difícil. Por isso que a palavra de Deus diz, não endureçais o vosso coração. Muitas vezes, alguém se arrepende, mas não com arrependimento verdadeiro, para receber o perdão de Deus. Porque o homem só recebe o perdão de Deus se tiver o arrependimento verdadeiro. Lembra de Esaú? O texto diz
que Esaú, ele chorou, mas não teve arrependimento verdadeiro nele para receber o perdão de Deus. Deus não se comove com choro. O que Deus quer do homem é que o homem se arrependa e viva. Convertei-vos, arrependei-vos, para que vivam. Sem se arrepender, o homem não pode ter vida com Deus. E o arrependimento só pode acontecer na vida do pecador quando ele ouve a palavra. E ouvindo a palavra, o Espírito Santo que trabalha no coração da humanidade para convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Agora, o Espírito Santo convence, não converte. Quem tem que se arrepender e crer é o pecador que ouve. Quem crê será salvo. Se você ouvir a palavra de Cristo, a verdade do Evangelho, e crer, se arrepender, você encontra a graça de Deus na sua vida.